Gateiro de plantão. Hoje esse episódio é para você. Você já ouviu falar em AIDS felina? Leucemia felina? Coronavírus felino? Você já ouviu falar? Se você já ouviu falar ou se você não ouviu falar, hoje você vai escutar muito sobre isso. Então, fica aqui. A gente vai rodar a vinheta e a gente já volta. Aproveita esse minutinho aí, esse segundinho das vinhetas, pega o seu gatinho, pega o seu cachorro, chama a família, manda mensagem para os seus amigos para colar aqui no Petcast Patinhas em Foco. Já volto, hein? Fica aí, eu já volto. Eu disse para você que a gente não ia demorar, né? Foi rapidinho. Você fez igual os animaizinhos aí da nossa vinheta, né? Correu, sentou aí no seu sofá ou na sua cama. Eu não sei também se você não está no seu carro, né? Ouvindo, enfim. Eu tenho certeza que você estava ansioso para saber o que a gente preparou para você hoje. E eu já estou aqui com a minha special guest, como eu gosto de chamá-los. Ela está aqui na minha frente, você ainda não viu, mas eu já estou vendo. E sem mais delongas, antes que vocês fiquem bravos comigo, eu já vou pegar aqui a minha colinha e já vou te contar o tema de hoje. Bem-estar felino, saúde, comportamento e doenças crônicas. Entendendo também sobre PIF, FIV e FeLV. Esse é o nosso tema de hoje. Tem muita entrega interessante para você gateiro, para você cachorreiro e para você bicheiro que gosta de bicho. Este é o seu canal. E já vou falar sobre a nossa special guest, essa pessoa ilustre que está aqui na minha frente. Ela é proprietária da clínica República Animal. Ela é formada desde 2007 em Medicina Veterinária pela Unicastelo, de Descalvado. Ela tem especialidade em clínica médica e cirurgia de felinos pela Equalis desde 2015. E também nefrologia e urologia de pequenos animais pela Amplivepa. Começou agora em 2024. Depois me corrige, doutora, se eu estiver passando alguma informação que não está certa, hein? Ela realizou vários cursos, entre eles curso de imersão e aperfeiçoamento na área de terapia intensiva, cirurgia de tecidos moles, doenças infecciosas, gastrointestinais e respiratórias de felinos. Não falei que ela é especialista em felinos, não falei? Se eu não falei, estou te contando agora. E ela tem participação ativa anualmente nos melhores congressos de especialidades. Proprietária da Clínica Veterinária República Animal com atendimento de especialidades, realização de exames de imagem e hematológicos, serviço de internação 24 horas e atendimento cat-friendly. Ela é casada com o André. Vocês não estão vendo, mas o André está aqui também no nosso estúdio. Ela é mãe de 11 pets. Não te falei errado. São 11 pets. Os cães James, Milky, Stella e Tanque. E os gatos Frederico, Fitness, Zulema e Noah. Um coelho, o Salomão e 2 jabutis. O hobby dela é esportes. O sonho dela é um espaço tranquilo, cheio de plantas e pets. E ela já tem até o nome desse espaço. Éden. Combina, não é mesmo? E uma curiosidade sobre ela é que a paixão pelos gatos é algo que acompanha ela desde a sua infância. Aqui comigo, no estúdio próprio do Petcast Patinhas em Foco, nada mais, nada menos que doutora Ana Paula Cavalcante. Ela é especialista em felinos. Ana, primeiro quero te agradecer, né? Eu sei que você tem uma agenda aí
cheia, né, pela excelente profissional que você é, e você ter arrumado um tempinho para estar aqui com a gente gravando hoje. Então, olha, gratidão de coração por ter aceito e seja bem-vinda ao nosso podcast. Eu que agradeço, com certeza é muito bacana, eu gosto dessa troca de informação, de falar de gatos, então é algo que me fascina, e eu acho que tem muita informação aí que tutores não têm acesso, coisas simples que eles poderiam estar sabendo e para melhorar, principalmente, a qualidade de vida dos gatinhos, né? Eu concordo com você. Eu até queria até fazer um comentário, né? O que a gente vai falar hoje aqui, eu tô aí no mundo pet já há bastante tempo, né? Tenho um irmão veterinário e eu escuto falar muito pouco, né? Sobre essas doenças, PIF, FIV, FeLV. Então eu acho que a gente precisa abordar esse assunto porque com certeza tem muita gente que não tem acesso a essas informações, né? Mas antes da gente entrar aqui no assunto, eu queria saber um pouquinho mais de você. Né? Eu sei que você é veterinária, li a tua ficha, tem uma bagagem imensa, né? Bastante conhecimento, especializações. Mas antes da gente entrar aí nessa parte da veterinária, doutora Ana, eu quero saber quem é a Ana? Quem é a Ana pessoa? E depois eu queria que você me contasse como que entrou a veterinária na sua vida. A Ana é a filha da dona Maria Helena, que sempre gostou muito de bicho. Então a minha casa sempre foi aquela casa cheia de cachorro, de passarinho, de gato. Então é algo que vem da infância, e vem dos meus pais. Meu pai também gosta bastante de cachorro. De gato já nem tanto, né? Mas os pets sempre estiveram presentes na minha vida. E a veterinária é algo que eu sempre quis. Desde criança. E assim, não tinha ninguém na família que fosse veterinário, mas eu um dia pensei, tem que escolher uma profissão? Eu quero ser veterinário. Aquele inicial, né? Aquela coisa de criança. Criança quer ser veterinário porque gosta de bicho. Sim. A diferença é que quando a gente cresce, isso muda um pouquinho, e aí já não quer mais ser veterinário. Mas daí eu persisti, porque realmente eu gosto de bicho. E os gatos também são algo que me acompanha desde da infância. Minha mãe sempre brincou, porque eu não conseguia mal andar ou falar, pronunciar diretamente, mas eu queria o dato. Sempre carregando o dato. Tirava a roupa da boneca, colocava o gato no carrinho, coitado do gato, morria de estresse, ia fazer cistite, né? Eu catava o gato, colocava no carrinho e brincava o dia inteiro com ele. Então é algo que veio da minha infância mesmo, na veterinária. E você tinha, quando você era criança, você tinha os dois gatinhos em casa, cachorro? Tinha. Mas naquela época o pessoal não tinha, os gatos eram um pouco temporário, né? Porque não tinha o hábito, de castrar, era aquele, muita gente deve ter ouvido isso, não, o gato não gosta de você, ele não gosta da casa, que não gosta do dono, né? Essa cultura. Não telava a casa, deixava o gato solto. Não, porque gato tem que sair, porque ele tem que caçar, né? Então eu tive alguns gatos na minha infância, e sim que acabei perdendo eles muito precocemente, mas sempre tive. E depois, quando eu me formei, que eu voltei para minha cidade, eu tive a oportunidade de trabalhar num pet. Então era um pequeno consultório, era um lugar pequeno, e não tinha um grande espaço. Então eu pegava alguns gatinhos e mantinha lá, o espaço era pequeno, ocupava pouco espaço, e cuidava desses gatinhos e doava, porque esse pet ele fazia feiras para vender cachorros. E eu percebi que a movimentação no final de semana eu ia ter oportunidade de doar esses gatos. E aí eu fui doando gatos ao longo dos anos. E com isso fez com os meus clientes fossem grande parte gatos felinos, né? E aí nessa época do minha início, acho que 2013, 2014, lançou-se a primeira especialização em felinos. Eu falei assim, poxa, mas eu já tenho bastante gato, né? Isso vai ser muito legal, vai agregar bastante no meu atendimento. E a gente percebe que o felino é algo especial, né? É diferenciado, né? Não é um cachorro pequeno. Então a gente tem que tratar ele com a maneira devida. E aí foi quando eu fui fazer a especialização em gatos. E realmente é algo que eu gosto muito de fazer, é trabalhar com felinos. Você falou uma coisa que eu já ouvi, né, de vários veterinários, né, que vieram aqui para participar do podcast, e em alguns comentários saíram nessa frase, né, que
muita gente acha, né, ou até profissionais mesmo, que o gato, ele é um cachorro pequeno, né? E tem as suas particularidades, né? É diferente você clinicar um cachorro e clinicar um gato. O que você vê de diferença e qual que é o maior desafio, né? O que você precisa ter de mais atenção, né, nesse atendimento? É bem diferente, né? O atendimento do cachorro e o atendimento do gato. Começa na questão do comportamento. Primeiro, assim, os gatos, eles são caçadores solitários. Então, eles tentam, a natureza deles mesmo, eles esconder sintomas. Porque se ele mostrar na natureza que ele está doente, ele se torna vulnerável. Então, o dono, o tutor, tem que ser muito observador. Porque são pequenas alterações. O gato, ele é muito metódico. Ele faz tudo do mesmo jeito todos os dias. Ele tem o horário que ele vai comer, ele tem o horário que ele chama o dono para dar o sachê dele. Ele tem o horário que ele vai à caixa de areia, ele faz tudo do mesmo jeito. Ele tem aquela rotina dele. Ele é muito rotina. E a quebra da rotina dele, isso causa um estresse muito grande. Ou ele tá doente, né? De repente, assim, olha, eu escuto muito isso dos tutores. Hoje, as pessoas, elas estão mais cientes, elas estão mais ligadas. Chega na clínica e fala assim, olha, o que o meu gato tem? Ele tá estranho. Por que ele tá estranho, né? Então, pode ser aí começa a investigação. O que está acontecendo com esse gato? Ele vai ter uma dor, ele não vai demonstrar que não é o cachorro. Ele vai deixar de fazer algo porque ele está com dor. Vai ficar um pouco mais quieto. Então, é uma abordagem um pouco diferente. E você tem que cativar ele para você poder examinar ele. Se ele se sentir preso, se ele se sentir ameaçado, ele vai reagir. E o gato, ele reage com 5 armas, né? São 4 patas mais a boca. Então, você tem que ter muito cuidado, você tem que ganhar a confiança dele. Então, é um atendimento diferenciado, sim. A sintomatologia deles é diferente dos cães. Então, realmente, não é um cachorro pequeno, não. Por isso que é importante a especialidade, né? Porque você começa a entender melhor até da questão comportamental, né? E me fala uma coisa, é lenda ou é verdade que uma mordida de gato dói mais que uma mordida de cachorro? Dói. As mordidas doem. A dos cachorros, dos cães também dos cães também, né? Também dói. Mas a mordida do gato ela é bem dolorida. Os dentinhos deles, eles servem para rasgar, né? Se vocês forem observar, os gatos dificilmente eles mastigam. Quando eles têm aquelas regurgitações que vocês encontram pela casa, as rações normalmente elas estão inteiras. Elas estão inteiras. Eles não têm o hábito de ficar mastigando. Então os dentes deles são para rasgar a caça. Então são bem afiadinhos. Realmente, são 5 armas ali, tem que tomar cuidado. Até o jeito, a contenção, a forma de você mexer nesse gato para uma consulta é diferente, sim, né? Uma coisa, como que a gente faz para dar um comprimido? Tem técnica para isso? Tem. Primeiro ele não pode se sentir ameaçado. Não adianta você pegar todo mundo, vamos segurar o gato para dar o comprimido para ele. Alguém vai sair arranhado e o gato vai sair muito estressado. Mas eu procuro pedir para a pessoa, forra o ambiente, deixa mais tranquilo. Tenta primeiro uma pessoa sozinha dar o comprimido. Não consegui. Então aí a gente enrola ele na toalha, abre a boca. No mercado tem alguns aplicadores de comprimido. Na clínica a gente costuma usar pinça. Abre o cantinho da boca, coloca o comprimido lá dentro, fecha a boquinha. Diferente do cachorro, ele não é para ficar cuspindo o comprimido. Se você coloca lá no fundo da boca dele, só que daí eu peço para logo em seguida, ou você pega uma seringuinha com água para dar, ou dá um alimento úmido, no caso aí o sachê para ele. Porque ele também tem uma diferenciação na musculatura do esôfago. Então pode acontecer desse comprimido ficar parado lá. E aí alguns comprimidos podem causar um tipo de corrosão, né, de erosão, assim, uma espécie de uma esofagite no local. Entendeu? Então sempre que dê o comprimidinho, logo em seguida, ou dá um pouquinho de água, ou dá um alimento úmido para garantir que ele deglutiu, engoliu e chegou no estômago desse comprimido. Aquela assopradinha no nariz, isso é lenda? Ou não, pode fazer resolver? Também. O que eu costumo fazer é fechar a boca. A hora que você fecha, ele engole.
né? Colocou lá no fundinho, a língua abriu o cantinho com os 2 dedos de apoio, abre a boquinha dele, coloca o comprimido lá no fundinho e fechou. Pode assonar o nariz também. Aí facilita, ajuda. Olá, PetCast, Patinhas em Foco, além de ser o seu canal de informação, é o seu canal que vai te dar dicas de como você pode dar o medicamento para o seu gatinho. Percebeu, né? Depois, na hora da edição, vou ver se eu acho algum videozinho. Deve ter, né, doutora? Tem. Algum videozinho, né? Vou colocar aqui no episódio para vocês, porque, ó, se você tem gato, você precisa ficar esperto com isso. Por quê? Gatinhos também precisam de medicamento. E muitas vezes a gente tem medo, né? Eu tenho 6 gatos, e na hora de dar o medicamento é meio caótico. Ainda bem que eu tenho um veterinário dentro de casa, né? Porque pro cachorro você coloca ali num requeijãozinho, num negocinho, ele come. O gato não dá para fazer isso. Né? É mais difícil, acho que, enganar um gato, né? É difícil. Alguns comprimidos hoje são palatáveis e aí você coloca, eles são bem pequeninos, coloca, por exemplo, no sachê, no churro, que os gatos gostam bastante, a maioria aí gosta, eles comem. Mas não é tão simples assim. E também tem algumas pastinhas, que é aquelas para ajudar na bola de pelo. A gente às vezes bisunta esse comprimido nessas pastinhas para ficar mais fácil dele engolir. Mas não é algo simples, realmente, dar comprimido para gato. Mas deixa um fica-dica aí, né? Um fica-dica, né? Vou tentar, depois te falo se conseguir. Ô Ana, e já vou começar aqui, né? Você viu que não estava nada no roteiro, né? Isso que eu te perguntei até agora, né? Mas antes da gente entrar aqui no nosso roteiro, eu queria te fazer uma pergunta. O gato, se ele ficar muito tempo sem comer, né? Como você falou, ele tem a rotininha dele e tal. Se ele ficar muito tempo sem comer, ele pode desenvolver uma certa doença. Ou não tem? Porque eu lembro que eu tive uma gatinha e, por um engano, eu troquei a ração e eu achei que eu tinha colocado no potinho da ração a ração que era dos gatos. E, na verdade, eu coloquei a ração de um cachorro. E era um cachorro pequenininho que eu tinha, a ração era muito parecida. E essa gatinha ficou uns 2 dias sem comer. Ela não quis comer a ração do cachorro. Os outros gatos comeram e essa gatinha não. E depois disso desencadeou 1 milhão de problemas. Porque ela ficou alguns dias sem comer. E eu lembro que na época, isso já tem bastante tempo, o Cleiton não era nem formado ainda em veterinário, acho que ele estudava. Eu lembro que na época falaram que o gato não pode ficar muito tempo sem comer, porque ele pode ter algumas doenças por consequência disso. Isso é real? Sim, isso é algo que eu sempre oriento os tutores. O gato ele não pode passar mais de 24 horas sem se alimentar. Ele não pode. Ele não pode. Falta de apetite no gato é uma coisa muito séria e ele precisa ser levado ao veterinário. Porque ele pode desenvolver um problema chamado lipidose hepática. Verdade. Era esse nome que eu queria lembrar. Lipidose hepática, e aí ela causa inflamação de vias hepáticas, ele entra em um processo aí de colangite, inflama. Isso aí já evolui para pancreatite. Por conta da anatomia do sistema gastrointestinal dele, o gato ele tende a fazer tríade, né? Que é uma inflamação de fígado, de pâncreas e de intestino muito rápido. E isso é muito deletério para a saúde do gato. Então é algo que eu não aconselho. Eu sempre chamo a atenção, eu sempre deixo bem na cabeça dos tutores de gato. Eu falo, olha, gato não pode passar mais que 24 horas sem comer. Então não está comendo, é melhor procurar aí o veterinário e falar assim, olha, meu gato não está comendo, e aí já o veterinário pedir exames específicos e principalmente um exame de ultrassom, no caso, para ver qual que é a situação que está e se encontra esse tipo. Essa doença é aquela que deixa o gato amarelo? Todas as alterações hepáticas podem levar à icterícia e o gato também amarelo. Tem gatos que chegam a ficar meio alaranjados de tão amarelo. Deus. E é uma doença gravíssima. Sim. A chance de cura é quanto? Não, eles respondem bem. Da mesma forma que eles se inflamam muito bem, eles respondem bem. Eu tenho um prognóstico mais reservado aí para o paciente que é obeso. Esses aí, quando eles fazem esse processo de lipidose hepática, é um pouco mais difícil de reverter. Olá, gente. Vocês prestaram atenção, né? Então, mais um fica a dica aqui para vocês. E se o gatinho for obeso, cuidado redobrado. Por falar em gatinho obeso, né? Você viu a hora que você chegou, né? O nosso gato amputado, o Paulo Otávio, né? Ele tá um pouquinho acima do peso, né? Amputado e tá acima do peso.
Tem uma forma da gente conseguir controlar, porque o gato é diferente do cachorro, né? O cachorro, de manhã a gente dá o café, né? Na hora do almoço a gente dá o almoço para eles, na hora da janta tem os horários. O gato, o que seria o correto? Aqui, por exemplo, a gente tem um gatil, né? Então eu tenho 4 gatos lá no gatil e a gente deixa a comida lá, exposta, fica o dia todo, né? Porque ele vai lá, come um pouquinho, depois ele vai lá, tira uma soneca, aí ele volta lá, come mais um pouquinho, depois ele vai lá, dorme de novo, ele vai lá fora, toma um sol, depois ele vai lá, come mais um pouquinho. Com o gato não tem como a gente dar a comida em horários, né? Ou seria o correto colocar a comida nos horários? O manejo dietético do gato realmente fica um pouco difícil, por conta desse hábito, né? Da natureza deles fazer pequenas refeições várias vezes ao dia. Eles podem fazer até 20 refeições no dia. Então, fica um pouco mais complicado. Só que a obesidade é um problema enorme, né? Ela pode acabar desenvolvendo diabetes. A principal causa de diabetes em gatos é a obesidade. Então, hoje existem rações específicas para tratamento de obesidade, só que ela também não pode ser dada à vontade. Então, nesses pacientes, a gente acaba fazendo algum tipo de manejo, né, de colocar quantidades em várias ocasiões do dia. E uma opção muito interessante é o alimento úmido. Só que a gente sempre acaba tendo um problema. O gato que é bem gordinho é aquele que não gosta muito de comer sachê. Ele gosta de comer ração seca. Olha só. Esse é um problema que eu tenho bastante no consultório. E assim, eles precisam, os gatinhos, um hábito importante para um gatinho humano. Os gatos e os felinos, eles precisam ser apresentados a diferentes texturas de alimento até os 4 meses de vida. Porque eles comem por textura. Eles se alimentam pela textura. Então, se você não cria o hábito dele comer o alimento úmido quando ele é filhotinho, dificilmente ele vai aceitar quando ele é adulto. E o alimento úmido é o ideal para o gato, porque ele tem proteína e água, e é o que ele precisa. O gato não tem essa necessidade de carboidrato que a gente tem. E para fazer cruzar a ração, é carboidrato que vai. E é o que acaba deixando os gatos mais obesos. E também falta de estimular a atividade física, né? Porque eles são caçadores. Quando eles são filhotes, eles brincam bastante, eles são bem ativos. E aí acontece que eles vão ficando entediados, eles vão se acostumando a dormir, come, dorme, e acaba a mesma coisa que acontece com a gente. Acaba ficando mesmo. Então, a gente precisa colocar atividade na vidurinha desses gatos, né? Para eles poderem queimar um pouquinho dessas calorias. Colocar um playground, alguma coisa assim, ajuda? Ajuda. Eu peço sempre para o tutor reservar 15 minutos do dia para fazer uma atividade com esse gato. No começo, eu recebo cada vídeo muito engraçado. Eles não querem saber de brincar, né? Deita, às vezes eu tenho gatinho assim, bem gordinho, deitadinho, assim, mexendo no dedinho, assim, pra brincar. A atividade é isso. Mas estimular, achar alguma coisa para brincar com eles, para eles se fazer eles correrem, aqueles... tem uns brinquedinhos que tem uma luzinha, eles gostam de correr atrás de luz, mas esses brinquedinhos, eu já não sei, né? A gente bota no Google e a gente vê um monte de coisa, né? Você põe uma unha cravada no Google e já fala que você vai morrer daqui 7 dias, né? Então não dá para acreditar muito. Mas eu lembro uma vez que eu estava fazendo uma pesquisa que eu queria comprar aquelas luzes, tipo uma lanterninha, a ponteira de laser, né? E aí lá tava falando um monte de coisa que é super perigoso, por conta da visão, não sei o quê. Só que tem alguns vídeos mostrando do tutor apontando e o gato correndo, brincando, tudo. Isso seria uma coisa interessante ou não? É assim, toda vez que você estimula uma bandeira com caça, ele tem que ser recompensado, para ele não se frustrar. Por exemplo, se você está brincando com o laser, aí o laser apaga, ele está sempre perdendo. Então ele pode ficar frustrado com isso. Então o que você pode fazer? Joga um petisco, coloca alguma coisa, tipo assim, ele pegou o laser, a hora que ele pulou, aí você joga um petisco pra ele achar que, pronto, eu consegui o meu objetivo, eu peguei a minha caça, entendeu? Pra ele não ficar sempre frustrado, que o laser sumiu e não aconteceu nada. Essa é mais a questão do laser. Mas tem aqueles brinquedos com pena, aqueles com elástico, eles gostam bastante, né? Que as peninhas ficam balançando. Isso é interessante, tem a caça de petisco.
por exemplo, assim, vou fracionar a alimentação. Então, você pega os grãozinhos de ração, tem aquelas bolas que você coloca dentro. Sim. Ao invés de você colocar o petisco lá dentro, coloca a ração. Então, ele vai ter que girar a bola, que eles aprendem isso. Né? Sim. Pra ração sair. Então, ele tá se movimentando para poder achar a raçãozinha dele. Eu tenho lá no gatil 2 brinquedos. Um é um redondo e tem uma bola. E o outro é um formato de peixe que também tem uma bolinha. E eu tinha um gato, o Manuel, que ele gostava muito. Então ele ficava sentadinho do lado desse... É um painel, não, na verdade um suporte, assim. E ele ficava do lado batendo na bolinha. Então assim, era uma mãozinha, outra mãozinha, uma mãozinha, outra mãozinha. E isso já é uma atividade também. Não que ele precise ficar saindo correndo, subindo, descendo. É uma atividade, porque olha, ele já não está dormindo, ele já está fazendo alguma coisa. Sim, sim. E tem muita gente que fala assim, eu quero ter um pet, mas eu não vou ter cachorro, porque o cachorro é muito dependente de mim, eu vou precisar ficar o tempo todo, ter que levar a passear, não sei o que, eu vou ter um gato, porque o gato é super independente, o gato, ele nem se importa se a pessoa está lá ou não. Isso daí caiu por terra, esse pensamento, né? Ele é mais independente que o cachorro, mas ele se importa, assim, com o tutor, não quer ficar todo momento sozinho. Hoje, a hora que eu estava aqui esperando meu irmão chegar, ele chegou e eu escutei que a Maria estava na sala. Eu não sei se foi a Maria ou se foi o Paulo Otávio, mas eu escutei. Ele não deve ter escutado que ele estava na garagem, mas o gato que estava lá embaixo ficou miando porque escutou que ele chegou. Então, tipo assim, tô feliz. Então, não é bem assim do jeito que fizeram essa imagem, né, do gato. Quando eu chego abro a porta de casa, o meu gato já tá na escada me esperando, sabe? Que eu cheguei. Olha que legal. Isso é muito interessante, cara. Bom, eu já fugi aqui totalmente do roteiro e eu quero falar sobre essas doenças, né, que a gente escuta falar e escuta falar pouco. Porque eu, como estou aí infiltrada no meio pet, né, acabo tendo contato com muita gente que tem animais, fiz muito tempo, né, não tenho como hospedar gatos lá no meu espaço, mas eu fiz muito tempo pet sitter, né, que é ir cuidar do gatinho na casa. E até eu indico isso, né, eu não indico que se levem gatos para hotéisinhos, porque, primeiro, o nível de segurança desse lugar tem que ser muito alto, né. Não dá para misturar meu gato com o seu gato, a gente não sabe, né? Teria que testar. Então eu indico muito o pet sitter, que é a pessoa ir cuidar desse gatinho na casa do tutor. Então eu acabo tendo contato com muita gente que tem gato. Quando a gente conversa, eu vejo que tem muito tutor que nunca ouviu falar sobre PIF, FIV e FeLV. E são doenças muito, muito sérias, né? Que passa de um gato para o outro. Tem gente que tem um gatinho em casa e achou um gatinho na rua, já pega esse gatinho, adota, maravilhoso que fez isso, mas já põe esse gato que trouxe da rua em contato com o gatinho que está em casa, não sabendo, né, se esse gato é negativo ou é positivo para essas doenças. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho dessas doenças em específico, porque eu vejo que não tem tanta informação, ou eu estou enganada? Não, falta bastante informação, sim. E isso é uma falha do veterinário. Acho que falta o veterinário passar para as pessoas a respeito disso. Vou dar uma separada, vou colocar entre a FIV e a FeLV, primeiro, depois a gente fala de tudo, tá? A FIV e a FeLV são retrovirose, muito comum em gatos, tá? A FeLV seria o vírus da leucemia felina. Ele causa quadros leucêmicos, pode causar anemias muito graves nos gatos, pode causar leucemia, mas ele também é um causador de uma neoplasia, o linfoma. Causa muito quadros de linfoma em gatos. A FeLV hoje tem vacina da FeLV. Tá? Se tem vacina, ela pode ser aí a V5, né? Ela pode estar numa dose só, ou ela pode estar separada. Hoje tem a Felicel, que é a parte FeLV separada das demais vacinas. E é muito bacana. Eu acredito, eu ainda bato muito na tecla, eu acho que o Brasil está indo contra toda o mundo, a população mundial. A gente tem aumentado muito os casos de leucemia, e é muito triste,
porque é algo que não tem cura. Mas tem vacina. O que está acontecendo então? A gente está vacinando os gatos. Por que a gente está tendo tanto caso de febre? Então eu bato na tecla, não dou a outra opção, a gente tem que vacinar. Eu acho que tem que vacinar contra a febre. Todo mundo, vamos vacinar, e é assim que um dia a gente vai ver esse quadro reduzindo, e a gente vai falar assim, olha, um dia a gente teve febre, hoje não temos mais. Mas infelizmente é muito triste você dar um diagnóstico de febre para gatos, condenar um gatinho aí, sabendo que ele poderia ter sido vacinado, tá? Você, como é especialista nessa parte dos felinos e atende também cachorro, você acredita que as pessoas, quem tem gato, não vacina? Sim. Não vacina, mas né? Muita gente. É muita gente. Hoje a gente tá vendo a chavinha virar um pouquinho aí. O gato está sendo o pet do momento, então, e as pessoas estão cuidando melhor dos seus pets, não só dos gatos, dos cachorros também, de uma forma geral. Então, e eles passam, pelo menos eu vejo que eles estão tendo conhecimento lá na clínica, a gente procura passar para eles acabam vacinando, mas tem muita gente que nem sabe que existe vacina para gato. Então, vem, por exemplo, com um problema X. Como está a vacinação? Vacina? Não sabe. Tem vacina para gato? Acho que é só cachorro. O do cachorro, ele acha que é só parvovirose. O cachorro só toma essa vacina. Né? Eles acham, mas ele já tomou de parvovirose. Que bom, né? Então, mas tem vacina contra a felve. A felve, ele pega através de contatos, tá? Um gatinho compartilhando vasilhas, um gatinho lambendo o outro. Ele pode transmitir a mãe pro filhote, né? Limpando, pode transmitir o vírus dividindo a bacia de areia. Precisa ter esse contato, tá? Agora, o vírus da FIV, a imunodeficiência felina, seria o vírus da AIDS. Esse, comparado, né, a AIDS dos humanos, esse não tem vacina, não existe vacina para FIV. Não existe vacina para FIV. E eles pegam através de mordida, de arranhadura. Também não tem cura. No entanto, o gato ele vive mais tempo e ele vive melhor com a FIV do que com a felve. A felve é um prognóstico bem desfavorável, tá? E um gato ele pode ter FIV e felve? Pode. É muito comum. Não é tão comum, mas acontece sim. Principalmente esses gatos que têm acesso à rua, né? Por conta de briga. Pega briga, e aí acaba tendo contato com outros, por exemplo, pedofília, já tem uma imunidade um pouco comprometida, acaba pegando felve. Esse prognóstico é bem desfavorável. Eu tinha FIV positivo. Existe teste rápido também, tá? Nem faz do teste de Covid. Tem teste rápido em clínica que você pode fazer. Eu você entendi, o gatinho entrou doente por qualquer patologia, precisa se fazer o teste de FIV-felve. Porque o prognóstico com certeza muda se ele for positivo para alguma das duas patologias aí. E é uma coisa simples, né? Eu lembro quando a gente, né, agora que a gente tem essas informações, né, tendo um irmão veterinário e tudo, então é lógico que os nossos protocolos também mudam, né? Mas há anos atrás, sei lá, a minha vida inteira, eu tive animais, né? Gato e cachorro. A minha vida inteira, não tem um momento da minha vida que eu lembro, assim, que não tinha bicho. E, sei lá, 30 anos atrás, 35 anos atrás, não tinha isso. Tanto os gatos ficavam lá, soltos no quintal, aparecia um ou outro, então, lógico que não se falava de testes, né? Mas hoje tem. Né? Então, se tem isso, a gente precisa usar, né? E quando começaram a chegar alguns gatos novos por aqui, a gente começou a testar, porque a gente começou a ter essas informações, né? A preocupação de pegar aquilo que eu falei, né, no início. Você vai adotar um gatinho, não é só adotar, tirar da rua e colocar dentro de casa, né? Porque seus gatinhos podem ser negativos, e aquele que está na rua você não sabe. E aí, se você não faz o teste, a chance desse gato que chegou na sua casa positivo, ele pode passar para os outros, né? E aí, o que você vai fazer? Então, não custa nada você fazer. Custa, lógico, né? Mas se você tem um bichinho, você vai... Custa muito menos do que você ter que tratar todo mundo e passar e submeter a isso, né?
E quais são os sinais, né, que essas doenças dão, né? Como que o tutor consegue perceber que o seu gatinho está com essas doenças, tá com esse tipo de problema? Primeiro, eu acredito que vai ter algum sinal, depois vão fazer exames, tudo, né? Mas o que mostra? Olha, para qualquer patologia de gato, primeira sintomatologia é perda do apetite, né? O tutor olha, não quis comer bem, não está comendo a mesma quantidade. Tem gatos que têm episódios de febre, uveíte, aquela alteração na coloração dos olhos, vômito, diarreia, dispneia, né, a falta de ar. São vários sintomas, mas eu acho que o principal aí não tá bacana, investigar é a perda do apetite. Porque a gente, por mais que a gente coloque a comida lá e deixe à disposição, a gente consegue ver. Sabe se tá a quantidade, comendo. né? Tá lá o potinho, eu coloquei. Todo dia eu coloco a mesma essa quantidade. Tá sobrando, tá comendo menos. Tá comendo menos? Tá comendo menos por quê? E assim, às vezes a pessoa fala, mas eu tenho vários gatos, que nem a gente, né? A gente tem 2 gatos que ficam aqui dentro e 4 gatos que ficam lá no gatil. Eu coloquei câmera, porque eu não conseguia observar, né? Quem que tá comendo, quem que não tá. Quem que tá usando a caixinha de areia, quem que não tá. A gente colocou as câmeras dentro do gatil para conseguir observar isso, né? Então, hoje mesmo, na hora que eu cheguei, eu fui lá, o potinho tava quase zerado de comida. Então, assim, eles estão comendo. Então, quem tem um gatinho, né, 2 gatinhos, é mais fácil para observar. Nem todo mundo vai ter um montão de gato que nem eu, que nem você, né, que a gente acaba sendo acumuladores de bichos aí, né. Mas dá para observar. Então, olha, você aí, gateiro de plantão, presta atenção. O gatinho parou de comer? Fica esperto. Não fica só observando, né? Porque a gente tem esse hábito, eu vou observar. Aí você está uma semana observando e não fez nada. Parou de comer, fez uma recusa de comida aí que você está acostumado a dar. Fica esperto, procura o seu médico veterinário. Né? Se você tem um gatinho, é muito legal você ter um especialista em felinos para estar te orientando. A doutora Ana está aqui. Vou deixar depois o @ dela lá na clínica. Mas procura um especialista, se você tiver essa condição, essa oportunidade de ter um especialista cuidando do teu gatinho, é a melhor coisa que você faz. Vamos voltar aqui com a doutora Ana. E aí, percebeu que o gatinho parou de comer, está recusando. O que a gente faz? E lembra aquilo que eu te falei também da quebra de rotina? Alguma coisa diferente no comportamento dele do dia? Infelizmente não está bem. A limpeza. O gato é extremamente limpo, né? O gatinho que está doente, você começa a ver que ele começa a ficar com um pelinho oriçado, um pelinho juntinho, assim, Sim. porque ele não está se limpando direito. Se ele não está se limpando direito, uma coisa não está bem nele, provavelmente ele está muito doente. Olha isso. E isso pode mexer com o uso da caixinha de areia? Normalmente ele não está comendo. Aí então não vai evaporar. Não vai ter bolo fecal, Já começa assim. E outra coisa também. Lembra que você o gato fica amarelo. Mas antes dele ficar amarelo, o xixi dele vai ficar bem amarelo. Então você começa a ver ali na coloração do xixi dele em tudo. Às vezes as pedrinhas se param e você consegue ver bem isso marcado ali na caixinha de areia. Outros sintomas também, tá bebendo, às vezes tá febril, tá com alteração renal, começa a beber mais água. Tá bebendo mais água, consequentemente ele vai fazer mais xixi. Então você sabe quando você tem que trocar a caixinha de areia, né? Começa a ficar úmido. Isso começa a ficar úmido antes. Então significa que ele tá fazendo mais xixi. Tá fazendo mais xixi porque alguma coisa tá errada também. São pequenas observações. Não tem desculpa, né? Se você observa, se você tem um bichinho e você observa ele, você vai saber, né? Que tá acontecendo alguma coisa de diferente, Sim. né? Se você não percebeu, tá faltando você ter um olhar diferente para esse bicho e até se perguntar, será que eu devo ter um animal de estimação, né? Porque o bichinho ali, um gato, um cachorro, enfim, um animalzinho não é um bicho de pelúcia. Né? Então, a partir do momento que você se propõe a ter um animal, você tem que entender que é responsabilidade sua, né? Você que tem que fazer por ele, né? Exatamente. Ele pode viver até 20 anos. Sim. Né? Ele pode viver tudo isso e ele precisa de você. A gente teve uma gatinha, a Hilda Furacão. A Hilda foi até 22 anos. Então, uma gata que resgatei da rua, né?
já veio para dentro de casa, uma casa que é toda telada, que eles jamais vão sair, né, com pessoas que sempre observaram, que sempre cuidaram, né, quando ela começou a ter os primeiros sinais de problemas de saúde, a gente já investigou, já percebeu, isso foi até 22 anos. Então, quer dizer, se ele não tem acesso à maldade humana, não tem acesso aos perigos da rua, e você tem um tutor responsável, ele vai longe, né? Claro, se tiver algum problema de saúde, existem aí doenças, como a gente está falando, que pode ser fatal, né? No caso da FIV e da FeLV, fazendo o tratamento direitinho, esse gato tem uma sobrevida longa ou são doenças que... Olha, depende do que ela vai evoluir, né? Por exemplo, assim, evoluiu com linfoma. Você vai ficar com quimioterapia. Alguns respondem muito bem por um período, outros nem tanto. Fez um quadro leucêmico com uma anemia autoimune. Então, depende do tipo de evolução. A literatura fala em que o paciente FeLV positivo tem uma sobrevida de 2 anos. Eu tenho pacientes já que estão há 6 anos em tratamento, fizeram, no caso deles, eles acabaram desenvolvendo anemia hemolítica. Então, o tratamento e estão estáveis. Mas o FIV, se ele ficar lá quietinho, não acontecer nada, ele tem pacientes já que morreram em função da doença renal e não da FIV. Então, depende um pouco da resposta do paciente. A FeLV, então, ela é mais grave. Mais grave. A gente gravou com uma tutora que teve 2 gatinhos, né? Agora eu não me lembro, acho que um teve FIV e um teve FeLV, né? E a gatinha, ela morreu com 9 meses. 9 meses? Foi, né? Você... Foi. Verdade! Ela teve um linfoma de mediastino, foi isso? Fez linfoma de mediastino. Verdade. A gente trouxe a Rafa Dias, tutora do Napoleão e da Chloe, para gravar, para mostrar a visão do tutor, né? Eles perceberam cedo, né? Exatamente isso, não está comendo, né? Foi o que ela falou no episódio. Ele não quis comer, mas peraí, não quis comer, já foi procurar ajuda, né? E às vezes, quem escuta fala, nossa, mas não quis comer uma vez, já foi antes pecar pelo excesso do que pela falta. E assim, ela foram 2 quadros de linfoma. O gatinho, o machinho, fez um linfoma renal, que é algo que eu costumo pegar em gatos FIV positivos, quando eles fazem algum tipo de neoplasia, eu tenho na minha rotina melhor, linfoma renal, o FIV, e ele, infelizmente, a gente perde eles muito rápido, quando eles fazem o linfoma renal. Agora, ele foi bem rápido, e assim, ele também, acho que foi isso, não comeu um dia, teve um vômito, já tava... ela foi visitar, ele foi internar, foi visitar, e já tava ruim, já tava péssimo. Né? A gatinha fez um linfoma de mediastino, peguei tudo fora, nem todo nosso mesmo ruim. E uma dessas doenças teria como evitar, que seria a vacina. Qual que tem a vacina para? A vacina, a gente tem a quintuplacina, que ela tem aí a cepa da FeLV, ou a gente tem ela separada, só é a cepa da FeLV. No protocolo, a gente faz uma dose, 30 dias repete essa dose, e 1 ano depois repete também. E aí vai depender, a partícula FeLV, ela pode durar até 2 anos o reforço dela. Exceto em casos que a gente tenha um paciente FeLV positivo. Esse gato tem um reforço todos os anos, e convive com ele. Porque não necessariamente você vai ter um paciente FeLV positivo, que todos naquela casa também vão ser FeLV. Às vezes não tem. Tem vários tutores aí que tem um gatinho que tem FeLV e os demais não tem. E aí a gente vacina os outros. Então não tem essa que precisa separar. Um gato que tem essa doença não pode ficar com os outros se você vacinar. Seria o ideal, né? Mas a gente sabe que normalmente são casas multicat, né? Que não consegue separar o tutor do gato, ele acha assim um absurdo. Como é que vai separar, Como né? vai separar? Ele vai morrer, vai ficar triste, ele gosta do gato dele. Então, aí a gente vacina todo mundo. Não importa. E
Então, essa vacina que é para essas doenças, então, não é que eu fiquei um pouco, me bugou aqui, deu tela azul. É diferente do cachorro, que nem o cachorro a gente vacina todo ano. O gato, então, não precisa vacinar todo ano? Você vai vacinar ele todo ano, mas não necessariamente. É uma outra vacina. Porque assim, a gente tem a virose A4, né, que a gente chama V4, né, então é a V10. Isso. Aí do gato a gente tem V3, V4 e V5. É mais utilizado aqui no Brasil a V4 e a V5. Então, ele toma, no primeiro protocolo, uma vacina V4 mais a Flucel ou uma vacina V5 que já tenha a parte FeLV junto. Na segunda dose, ele vai tomar de novo a V4 mais a Flucel ou a V5. Um ano depois, também, que vai ter o reforço da FeLV. E aí ele pode tomar no próximo ano só a V4. Só a V4. Porque daí o reforço da FeLV seria a cada 2 anos. Entendi. Entendeu? Mas depende de onde que ele está. Por isso que o protocolo de vacina ele é ajustável a cada paciente. Né? A cada paciente, a cada tutor, a cada realidade. Aí você ajusta o protocolo de vacina. Quer dizer, o melhor dos cenários, o melhor dos mundos aí seria se seguisse dessa forma, né? Mas nem sempre é possível. E aí a gente está falando aí de FIV e FeLV, que é transmitido aí pelo compartilhamento da comida, né, dos potinhos, da água, compartilhamento da bacia, ou na questão da briga, né, do arranhão, mordida e tal. E a PIF? O que é a PIF? Então, a PIF é o coronavírus felino, né? É o coronavírus dos gatinhos. Ele também é um vírus altamente contagioso, tá? Que acaba dificultando o nosso diagnóstico para a PIF. Porque se a gente for testar a população de gatos, como fazem PCR, sorologia, PCR, se você for testar, não tenho certeza um número exato, mas eu vou falar para você que cerca de 80% da população dos gatos, eles vão ser positivos para o coronavírus. Uma vez na vida ele teve contato com esse coronavírus, né, ele se contaminou e ele não desenvolveu nada, não teve sintomatologia nenhuma. O que acontece com uma pequena porcentagem desses gatos, deve ser 2, 3% desses gatos que tiveram contato com o coronavírus, esse vírus ele pode sofrer uma mutação no intestino desses gatos e se tornar o vírus causador da PIF. Tá? Na verdade, por uma resposta, né, uma falha na resposta de imunidade. E aí ele se torna o vírus causador da PIF. Seria a peritonite infecciosa felina. Que até poucos anos atrás, também esse gato seria condenado, não teria o que a gente fazer. E houve muito gato morrer de PIF. Não tinha. Não tinha o que fazer. Mas não era um indicativo para eutanásia? Então, chegava um momento que sim. Porque ele ia definhando. E assim, iam meses. E eu tive um paciente que chegou a passar de anos. E a gente tem uma dificuldade muito grande em fechar esse diagnóstico de PIF. Porque não existe um exame específico. Não existe isso é PIF. O exame é pós-morte. Meu Deus! Então, o diagnóstico é baseado em achados clínicos. Tem coisas que são sugestivas. O que vai acontecer? A PIF ela é pior que a FIV e a FeLV? Eu acho que eles estão tudo no mesmo barco. Tudo no mesmo barco que vai naufragar. Mas hoje a gente já tem um tratamento para PIF. Eu já tive pacientes que responderam muito bem, teve remissão de todos os sintomas. Infelizmente não é um tratamento que ele é para todos os tutores, né? Ele é caro, né? Ele é caro. A gente vai receber aqui no podcast 2 tutoras. Aliás, deixa eu até fazer a chamada aqui para vocês, né? Esse episódio a gente vai abrir no mês de agosto, né? Porque se eu não me engano, dia 8 de agosto é Dia Internacional do Gato, né? Eu acho que é 17 de fevereiro é o Dia Nacional do Gato. E dia 8 de agosto é o Dia Mundial. É uma coisa assim. Eu vi lá e eu falei, que coincidência. Porque estava na programação do Petcast a gente falar de gatos. E eu falei, em agosto tem alguma coisa aí dos gatos, né?
E a gente vai, né, abrir no mês de agosto, aqui, né, a gente já está abrindo aqui, né, com vocês, porque o nosso episódio é gravado, com a doutora Ana, especialista em felinos, e depois vai ter um episódio por semana, né, agora na sequência, de tutoras que tiveram gatinhos positivos para FIV e FeLV e que tiveram gatinhos com PIF, né? Então, esses 2 casos da PIF, que é da Ana Maria, tutora da Gamora, e a Daniela, tutora do Milk, foram casos que deram bom, né? Que conseguiram salvar esses gatinhos. E a Rafa Guizo, que é a tutora do Napoleão e da Chloe, que tentou de tudo, mas, né, infelizmente não conseguiram salvar. E hoje ela já tem a Nala e o Henry, né, os novos gatinhos ali com ela. Mas eu lembro que eu acompanhei de perto o caso do Milk, da Dani, e da Gamora, da Ana, e quando eu vi o valor, né, é um tratamento caro, é difícil, são injeções, né, doutora? Todos os dias, como que é isso? Ela pode ser feito tanto em injeção quanto em cápsula, tá? São 84 dias de tratamento, todos os dias no mesmo horário. E o agravante da injeção, que ela ainda é bem dolorida. Chega uma hora que esse gato vira uma peneira. Ela pode dar abscesso no local de aplicação, ela é um veículo muito oleoso. Né? É difícil a aplicação? Não, é uma aplicação subcutânea. O problema é que dói. E aí o gato já se liga já, né, no que vai acontecer. E aí quando já sai da caixa bravo. Já é difícil você pegar o gato. E aí, por isso que em alguns casos a gente acaba indicando a cápsula. Só que existem, por exemplo, se o gato for muito grande, ou se for uma apresentação, porque a PIF tem diferentes apresentações, né? Pode ser a que a gente chama de úmida, onde se tem efusões junto ao líquido no abdômen ou no tórax. Essa, inclusive, é mais fácil o diagnóstico, porque a gente consegue fazer testes com esse líquido da efusão, e aí a gente consegue comparar a relação de albumina globulina, consegue fazer insalina. Daqui a pouco eu vou lembrar o teste. Você coloca o líquido em salina para ver se ele se dilui ou se ele desce como uma gota. Daí também é sugestivo de PIF. Então, quando ela é uma apresentação inclusive, é mais fácil da gente fechar o diagnóstico. Mas geralmente são gatos jovens que começam com episódios febris. Então, o gato jovem com febre persistente, ele já me arrepia os cabelos, porque isso daí pode ser PIF. Como que você percebe que o gato tem febre? Ele fica quieto, né? Ele fica bem quieto. É que nem a gente quando tá com febre. Ele fica Para bem de comer, quieto. fica quieto. Ele não come e ele fica bem quieto, bem moadinho lá, com a posição de bolinha dormindo. Mas, se você colocar a mão nas orelhinhas dele, ela vai estar bem quente. Normalmente, os pets eles já são mais quentes, né? A temperatura deles está entre 38 e 39, então eles têm uma temperatura maior que a gente. Só que quando eles estão com febre, eles estão com 40. Então, eles estão bem quentes. Então, você coloca a mão na orelhinha do gato, ela é sempre mais geladinha, né? Você coloca assim, mas você coloca e você sente que ele tá bem quente. Ó, gateiro, bota a mão na orelha do seu gato, hein? Eu vou fazer isso, a hora que a gente terminar aqui, eu vou lá colocar a mão na orelha de todo mundo. Cria esse hábito, né, de colocar a mão neles, que você se adapta à temperatura deles. E aí você vai colocar a mão neles, realmente, eles estão bem quentes. Tá moadinho, tá muito quente, provavelmente ele tá com febre. E agora uma febre persistente em um gato jovem, isso é algo que eu não gosto de atender. Porque realmente pode ser sinal de PIF. Geralmente são gatos jovens. Sim. Jovens é quanto tempo, meus amigos? Até quanto tempo a gente pode falar que é jovem? Não é uma doença de filhote. Não, é de filhote. É de filhote. É de filhote, sim. Tem gatos com menos de um ano. Com menos de um ano. Um gatinho, sei lá, de 5, 6 anos não vai ter PIF. Olha, eu já recebi gatos que estavam em tratamento para PIF. Uma gata de 5 anos. Olha que eu pensei, mas uma gata de 5 anos com PIF? Não. Eu vou investigar melhor. Isso daí era linfoma. Mas aí a gente cai naquela questão que eu te falei, difícil diagnóstico. É difícil diagnóstico. É um diagnóstico clínico, de exclusão. Às vezes, o que a gente faz na clínica? Eu já peguei uma gata e essa foi muito difícil. Porque a efusiva, a que tem líquido, é mais fácil.
a seca, eles podem ter alterações neurológicas. E essa gata veio, era uma gata que tinha aí, como ela era resgatada, a gente calculava que ela tinha 1 ano e 3 meses, não sabia ao certo. E essa gata fez alguns episódios de febre, medicou, melhorava, mas aí a gata não ganhava peso, um pelame feio. Aí essa gata fez uma uveíte. Aí eu falei, isso aqui. O que é uma uveíte? Uveíte é uma inflamação da úvea, o olho muda de cor. E aí eu fiquei na minha cabeça, isso aqui. Mas aí, mediquei a gata, segundo a doutora, a gata melhorou, e a gata foi evoluindo, e a gente fazia exames, daí eu pensei, pipi. Eu disse, isso é pifi seca, né, que a gente fala, sem efusão. Fiz coleta de líquor, mandei o líquor para fazer PCR, de painel neurológico, né, para acompanhar algumas alterações. Veio tudo negativo, porque às vezes a gente encontra o coronavírus no líquor. E se a gente encontrar ele lá, isso é muito sugestivo de vida. Veio tudo negativo, não encontrou. Nossa, e aí, como é que faz? Aí eu fiquei, meu Deus, mas isso. E a gata não ia. A gata só definhava, era só ladeira abaixo. Aí um dia eu chamei a tutora e falei assim, olha, tem cerca de mais de 2 meses, pra mim essa gata tem pife. Só que eu não consigo achar nada no exame, uma relação de albumina, globulina, um líquido, um coisa que eu falar pra você, olha, vamos investir no tratamento, porque não é um tratamento barato, porque pra mim essa gata tem pife. Então, por isso, só que eu ainda continuo achando que essa gata Aí você tem. fica numa sinuca de bico, né? Porque assim, são 2 meses que podia estar tratando, mas não dá pra entrar num tratamento absurdo de não que é? O que você faz? Aí eu começo assim, aí, então eu vou passar pra você isso. E se eu posso tentar um diagnóstico terapêutico nessa gata? O que é o diagnóstico terapêutico? Você dá o remédio e vê se ela melhora. Ela falou assim, se não fizer isso, eu vou perder minha gata, muito provavelmente. Tá bom. A gente entrou com tratamento com o GS. A gata tomou 3 dias de GS. Ela era louca. Porque quando eles começam a tomar o medicamento, eles vão, Sim, nítido, a resposta né? é na primeira né? semana. Quarta febre, quarta efusão, a alteração neurológica. Só que depois eu descobri que essa gata, ela tinha a PIF ocular. Ah, tem isso, né? O vírus eu só ia encontrar se eu tivesse feito no humor aquoso, no líquido de dentro do olho. Por isso que eu não encontrei na medula, porque ela não era neurológica, assim, era ocular. Então existem doses diferentes para tratamento. Para PIF seca, para PIF neurológica, para PIF ocular. Então quer dizer, da PIF desce ali 3 raízes, que são tratamentos diferentes. São doses diferentes, é o mesmo tratamento, mas as doses são diferentes. Entendi. E aí, às vezes, você não consegue tratar em cápsula, porque é uma dose muito alta, aí teria que ser mais cápsula. Então, essa gata, ela fez 84 aplicações de GS. E as doses não tem nada a ver com o peso também? Ou tem a ver daí com o peso são também? miligramas por quilo, né? Sim, miligramas por quilo. Tem a ver com o peso do gato. Então, o gato pequenininho fica mais barato. Agora, quando é um gato que já tá, ou já um adolescente, aí fica pesado, fica assim. E esse medicamento não encontra no Brasil, encontra? Encontra, né? Não é regularizado. Você vai receber a gente passa para o tutor aonde quem vende, né, dá os meios, porque a gente não pode receber esse tratamento. Meu pai. Você dá os meios, você vai receber um frasco sem rótulo, sem bula, sem nada, sem ninguém para reclamar. Ele é bem oleoso. Mas já existem empresas, uma equipe bem organizada. E por que não pode, doutora? O que acontece com esse medicamento? Existe uma política, né, de entrada de fármacos, né? Acontece, o primeiro medicamento que foi feito, eu acredito que é o único que ainda está registrado, eu não tenho certeza disso, tá? É o Multian, que foi os americanos que fizeram, que é o mais caro de todos. E aí, o que aconteceu? Algum dos chineses roubou a fórmula, fizeram, aí é o GS. Esse vem da China. Então, não tem registro ainda no Ministério. Como eles conseguem fazer essa medicação para cá? Antes não tinha aqui. Mas tem empresas em São Paulo já que fazem a distribuição do medicamento.
E é uma medicação que é específica para isso. Só funciona para isso. Para isso. Foi desenvolvida para esse tipo de doença. Gente, então, quando a gente vê essas rifas, né, que a gente vê na... Ajudem, porque ajudem fulano com pife, ajudem porque é caro, difícil, né? É caro, e aí eles têm que repetir os exames a cada 30 dias para ver porque é uma medicação que pode prejudicar o fígado do gato. Então precisa ter um acompanhamento das enzimas hepáticas. Não pode falhar. Tipo assim, hoje eu não tenho dinheiro para comprar minha ampola, né? Porque são ampolinhas de tratamento. Sim. E aí eles vão comprando por ampola, para não comprar o tratamento completo, né? Porque você compra, eles entregam rapidinho, então eles vão comprando por ampolas. Então o pessoal fica assim, preciso completar para minha ampolinha. É isso. Mas a ampola ela não é usada em uma aplicação só. Não. Vai depender do peso do gato, de qual pife que é. Eles calculam certinho quantas ampolas você vai usar. Se não me engano, tem de 10, 20. Não, acho que é de 15 e 30 miligramas. E aí depende da quantidade de ml que o gato vai usar, porque depende do peso do gato. E essa ampola, ela tem um valor. A de 15 custa um X, a de 30 custa um Y. E são valores altos, né? Eu não lembro quanto que... já foi mais caro. Já, o tratamento gratuito já foi mais caro. Hoje deve ficar aí, um gato de 3 quilos, mais ou menos, uns 12 mil reais. Meu pai. Já foi 30 mil. Isso, quando começou, já foi 30 mil. Misericórdia. 30 mil pra mim, assim, é um absurdo. 12 mil já não é... Gente, agora eu penso assim, essas pessoas, né, essas duas amigas que a gente vai receber, a Ana e a Dani, elas tiveram condição, fizeram rifa, a gente divulgou as rifas, muitos clientes lá da crechinha compraram, então assim, deu certo. E aquela pessoa que não tem condições, que desespero, porque para salvar esse gato com pife, é só esse tratamento, né? Só. Se não fizer, ele vai começar a definhar e chega um momento que você não... É sugerido de eutanásia, né? Quando esse gato perde a qualidade de vida, ele não se alimenta, ele está muito debilitado. Já deu uma hora? Mas eu nem comecei. A produção ali levanta a plaquinha e dá 1 hora, né? Essa plaquinha aí que... Olha lá, produção. Até me perdi aqui. Doutora Ana, e depois que fez as aplicações, as 80 e não sei quantas aplicações, tem um tempo ainda que precisa ficar acompanhando para ver se vai dar uma pega, se vai dar certo, tem alguma coisa nesse sentido? Olha, eu tive um único paciente, o blog, 4 meses depois do final do tratamento dele com GS, ele voltou a ter sintomatologias e a gente teve que repetir, ele fez 2 ciclos de GS. Voltou a ter aumento de incomodo, voltou a ter febre, teve perda de apetite, começou a perder peso, e aí a gente fez mais um ciclo de GS nele. Depois de quanto tempo? Do primeiro? 4 meses, mais ou menos. Então pode acontecer de você tratar... E ele estava super bem quando terminou, fez todos os exames. Desde o início ele não teve mais. Quando ele começou, ele devia ter 7 meses, mais ou menos, de tratamento. Então ele cresceu, ele ganhou peso, ele estava super bonito, com as enzimas tudo normal, a relação de albumina, globulina dele estabilizou, ficou tudo normal. Então, nos 84 dias, retiramos o tratamento, ele ficou bem estável, aí ele voltou a ter sintomatologias, a gente repetiu o tratamento e ele segue bem. Todos os pacientes que fizeram, eles estão bem. Mas, assim, é algo relativamente novo, né? A gente não tem gatos que estão há 10 anos que fizeram tratamento. A gente não vai ser isso no futuro, né? Mas é a alternativa. Na verdade, é a única alternativa. A única alternativa é essa. Se quiser salvar o gato, fazer o tratamento e precisa ter cuidado, né? Porque, como tudo, né? Já tem os aproveitadores aí no meio do caminho, né? Então, tem que pegar de uma página segura, de uma indicação que o pessoal conheça, porque já tem GS classificado no mercado. Mas aí eu acho que também o tutor tem que pensar, né? Se eu estou procurando um especialista, um veterinário,
né? Vocês sempre vão indicar, né, alguém que vocês conhecem, né? Então, assim, não fica pichinchando, cara. O seu veterinário de confiança indicou aonde comprar, não fica aí googando, né? Não fica buscando nada, vai naquele, né? Por vir de uma indicação, né? Porque muitas vezes o que a gente quer fazer? Pesquisar, né? Quer dar uma olhada, você acha mais barato. E é numa dessa que picaretagem tem um monte por aí, né? Então, ó, você tem gato, ó. Hoje eu falei pra você. Eu sempre falo pra vocês, o Petcast Patinhas em Foco é o nosso canal de informação, porque eu também tô aqui lotada recebendo esse monte de informação, coisas que eu também não sabia. Mesmo aí estando infiltrada no meio pet, tendo irmão veterinário, conhecendo um monte de veterinário, mas a gente nunca sabe de tudo. E por isso que a gente quer levar isso para vocês, né? Informação, histórias, a gente quer ser o seu parceiro. Então, conta para todo mundo também aqui do nosso canal, porque aqui, nesse canal, só vem gente que vai fazer esse tipo de entrega que vai te enriquecer. Então, gruda aqui com a gente, continua aqui com a gente, hein? Doutora Ana, depois que a gente tratou o gato aí com o PIF, né, com fibra, com febre, deu tudo certo, né? Eu acredito que você já fez vários atendimentos assim. Teve alguma história que você consegue contar pra gente que foi, assim, você achou que não ia rolar e deu super certo, foi super positivo? Peguei ela de surpresa, não estava aqui no roteiro, gente, eu sempre faço isso. Eu tenho, sempre tenho pacientes que me surpreendem. Eu tinha, né, um paciente que era muito querido, não era ele do Steve Fel, do PIF, mas ele tinha obstrução, depois da obstrução, ele se obstruía muito. Quando eu conheci ele já tinha uma penectomia, era um gato super bravo, todo cheio de traumas aí, né, de veterinários. E eu acompanhei ele por vários anos e várias vezes eu falei, não, agora eu vou perder ele. Ele obstruiu 2 ureter, acabou perdendo o rim, ele obstruiu de novo. E aí fizeram, na época a gente não tinha aqui na região quem trabalhasse com o SUB, que é aquele sistema de derivação que imita um ureter. Acabaram fazendo uma espécie de gambiarra, mas que isso prolongou a vida dele aí por mais um tempão, um ureter falso, até ele obstruir novamente, fez uma hidronefrose horrorosa, ele tinha só um pedacinho do rim ali, cerca de 25% funcionando. Meu Deus. O doutor aceitou, encontrei alguém na região que fizesse a cirurgia, ele foi, colocou o SUB, começou a ter infecções recorrentes, virou um paciente doente renal, eu acompanhei ele por um tempo, e esse gato também ele foi uma surpresa. Assim, quantos anos ele tinha? Ele não tinha muitos anos, né? O Calvin faleceu com 11 anos, mas ele usou todas as 7 vidas dele. Mas também com esse histórico, eu acho que da irmã, né, que tem outra gatinha na casa, e os tutores falavam assim, nossa, a gente nunca consegue trazer a outra, porque o Calvin leva todas as nossas economias. Ai, que dó. E aí, esse ano, infelizmente, eu acabei perdendo ele, mas foi um paciente muito, muito querido, por conta do manejo que era muito complicado com ele, os tutores muito queridos, as pessoas muito gostosas, assim, não desistiram dele. E eram muito acolhedores, eles sabiam que o gato tinha um manejo muito diferente, que é por conta dele, e assim, todas as vezes, olha, eu acho que dessa vez ele não vai conseguir, esse gato não vai surgir, assim, era um exemplo de determinação, não, eu quero viver, eu vou viver mais um tempo. Eu vou lutar mais um pouco, né, eu ainda tenho 2 vidas, né, eu usei a quinta. Mas tem vários resgatados que a gente conseguiu tirar de situações muito ruins, e tem tutores maravilhosos. Um dia eu queria saber quantos gatos eu já doei, assim, porque foram muitos. São muitas histórias. São quase 20 anos, né, de estrada, então a gente... fazendo um trabalho social também, né, porque lá atrás você já fazia esse trabalho das doações, né, e agora tendo a sua clínica acompanhando aí. Continua fazendo. Continuar arrumando tutores para gatinhos. E quase eu estava tentando arrumar um tutor com um cachorrinho, né? Ela chegou aqui e já me mostrou foto de um cachorrinho. Gente, você não quer? Eu quero, só não posso mais, né? Porque
6 cachorros, 3 gatos, acho que tá bastante, né? Pois é. Às vezes eu fico assim, eu pego assim, eu vou ficar com isso pra mim. Eu já tenho um monte, né? A gente pensa assim, onde come 5, come 6, onde come 9, come 10, mas não é só isso, né, doutora? A gente daí a gente acaba tendo muito e vai se ver no decorrer do caminho, né, o que vai acontecer com esses bichinhos. É algo que eu gosto muito de falar, eu já fui em escola, falar com a molecada a respeito disso, da posse responsável, né? Você tem que ter uma posse responsável. Porque o seu pet, ele pode não ter nada. Ele pode viver muito bem vários anos, só que ele pode ficar doente. Ele pode aí desenvolver uma pife. Sim. E aí, né? Você tá preparado pra isso? E outra coisa, né? Eles vão ficar velhinhos, eles vão precisar vão ter dificuldades locomotoras, eles param de enxergar, eles não ouvem bem, eles perdem toda aquela graça de filhote, eles não vão interagir tanto, mas e aí, você também está preparado para isso? Exatamente. Né? Então, você tem que ter noção do que vem. Então, não é só com o calor da emoção, vou adotar, vou ficar. Eu sempre quero todos, eu quero ficar com todos, eu gosto, mas depois eu preciso de tempo, né, para mim também, para minha família, para os meus pets que já estão lá, que são já todos velhinhos. A gente tem que medir as coisas. A gente tem que, não dá pra ser só emoção, né? A gente precisa ser racional, né? Aqui na dupla aqui dos irmãos, o Cleiton é o racional e eu sou a emoção, porque por mim, a casa é grande, tem um quintal enorme, tem um gatinho, a gente pode ter 1 milhão de bichos, mas não é só isso, né? E aí você não consegue oferecer o melhor para todos, né? Então precisa pensar, eu acho que na pandemia teve muita gente adotando, aí, né, disparadamente, e depois que a rotina voltou ao normal, foram tendo aí muitos abandonos, né? Então, precisa ser consciente, precisa conversar com todo mundo da casa, né? Porque se um não quer, precisa respeitar isso, né? Para que não, lá na frente não seja pior, né? Com certeza. E me fala uma coisa, tem alguma dica, né? Você que é especialista em felinos, aí, alguma dica você pode deixar para os nossos telespectadores aí para cuidar melhor aí da saúde dos seus gatinhos? Tem alguma coisa que você pode deixar aí? Mais um fica a dica nessa lista enorme? Olha, eu acho que gato não tem voltinho. Isso muitas pessoas que infelizmente não gostam de gatos. Eles sofrem muito na rua. Eles são atropelados, as pessoas batem, queimam, já peguei gato queimado. Ele pode contrair uma doença, né? Pode ser atropelado. Então não tem na história da voltinha, isso não entra na minha cabeça. Mas ele tem que dar uma voltinha? Não tem. Gato dentro de casa. Dentro de casa, no máximo dentro do seu quintal. Tela, a gente tem uma rolete em casa, coloca, a gente não é pra sair de casa. Dá a atenção, né? Observa a respeito do que o seu pet está falando para você, né? Às vezes ele está te mostrando que algo não está bem, e aí você vai protelando isso e acaba ficando ruim para ambos os lados, para o tutor também, isso daí também acaba ficando mais caro. Sim, né? Exatamente. São cuidados. O gato ele exige pouco do dono, né? Um pouquinho de atenção, uma alimentação de qualidade, né? Eu acho que isso para todos os pets. A partir do momento que você quer ter um bichinho, você tem que oferecer o melhor para ele, né? E a gente acaba evitando muito as alterações as obstruções urinárias com um alimento de qualidade, né? Então, um bom alimento, uma visita aí pelo menos anual ao veterinário para fazer as vacinas, a vermifugação. A partir dos 7 anos ele precisa começar a fazer o check-up do animal, ter uma atenção aí ao risinho desse gato, né? Porque eles tendem a se tornar doente renal, e ele só vai te mostrar que ele é um doente renal quando não tiver mais nada o que fazer, se ele já foi embora. Então não é outra doença bem silenciosa. Então uma vez ao ano leva o seu pet no veterinário, faz as vacinas dele. Eu tenho certeza que é uma companhia fantástica. Quem não tem gatinho, adota um, porque não vai se arrepender. E tem gente que fala, eu não gosto de gato. Eu falo, você já teve? Mas a primeira pergunta. Não, isso é aquela questão, a gente volta naquela questão cultural. Porque veio, ouviu os pais, aí não gostava de gato, e eu tenho um monte de gente que fala, você acredita que eu não gostava de gato? Eu acredito, porque você não tinha. Porque a partir do momento que você convive com gato, eles são fantásticos.
Não tem, assim, a convivência com eles te ensinam a amá-los. Eu tenho um monte de cliente que chega e fala, olha, eu não tinha, ele chegou e mudou pra minha casa. Ele se instala lá e aí ele ainda manda na sua casa. Exatamente. Né? Exatamente. A gente tinha um gato, nessa época, né, muito tempo atrás, a casa não era telada ainda, e ele chamava Tigrão, e esse gato saía na rua e ele foi atropelado. E eu era menina, eu creio que não era menininho também, né, eu era adolescente ainda. E esse gato morreu. E aí, do nada, chegou um outro gato em casa, e o Cleiton colocou o nome dele de Forgato, que ele era folgado. Então ele entrava, ele era hóspede, ele entrava para comer, ele dormia, e ele começou assim, ele ficava em cima da máquina de lavar, numa coberta que ficava lá em cima. Aí um dia ele já estava na lavanderia, na parte da frente, até que a gente começou a ver que o gato estava na cama com a gente. Aí falou, como que ele vai chamar? Forgato, porque ele era muito folgado. Eu atendo a intrusa. Ela chegou, foi a mesma coisa. Eles fazem isso, mas olha, eu não tinha gato, mas eles apareceu na minha casa, escolhem, né? E aí eu comecei a colocar ração, e aí não sei o que, pronto, ficou o gato. E é um caminho sem volta, né? É. Depois que você tem gato é uma coisa que vicia, né? Aí você quer o segundo, terceiro, quarto, né? As pessoas têm as paletas de cores, digamos. Né? Dessa cor eu não tenho. É verdade, nós não temos branquinho, né, Cleiton? A gente não tem, já também é uma olhada ali assim, né? A gente tem preto tem bastante, tem um amarelinho, tem siamezinho, assim, né? Aquele siamês lá do Paraguai, né? Brasileiro, né? Né? Aquele tipo siamês, né? O tipo siamês. Mas branquinho a gente não tem, eu acho que a gente poderia, de repente, dar uma... Não, deixa eu ficar quieta, senão vai voar um teclado dali aqui na minha cara. Ana, tem alguma rede social que você pode deixar pra gente, de contato lá da tua clínica, pra gente... Tem da clínica ao Refúgio Animal, clínica veterinária, tem eu também na PET. Depois eu vou deixar, né, embaixo ali os arrobas direitinho, e aí você que tá aí assistindo, né, vou deixar os arrobas direitinho ali pra você, entra lá no Instagram da doutora, para você ver o trabalho que ela faz. E se você tem gato ou não tem gato, mas é um amante de gato, conta para todo mundo aí. Você já fez consulta online? Você faz? Sim, eu faço. Faço sim. Faço para algumas clínicas, né? E às vezes eu não consigo me deslocar. E normalmente quando eles me chamam para atender um gatinho assim, tá precisando bem rápido, né? Então eu consigo fazer esse acompanhamento online, assim, tanto da parte de clínicas quanto da parte de médico. Olá, mais um Fica a Dica. Hoje é o episódio do Fica a Dica. Quer passar com a doutora Ana? Vou colocar o arroba do Instagram, entre em contato lá pelo Instagram da clínica. Se precisar, troca uma ideia e marca aí uma consulta online. E com certeza vai dar para fazer um bem bolado aí, né, Ana? Eu queria falar mais, mas não vou poder, né? Porque já me levantaram para o fim de uma hora, acho que uns 15 minutos atrás, né? Então eu quero agradecer a tua presença. Nem parece que passou uma hora, né? Que a gente começou a conversar. Bem legal. Quero agradecer demais a tua presença aqui. Quero deixar uma lembrancinha com você no nosso podcast. Para você, muito para você tomar sua água tomar sua água, lembrar aqui da gente. E agradecer realmente a sua presença, por você ter aceito o nosso convite. E te desejar sucesso aí na sua jornada. Dizer que eu admiro muito o seu trabalho, né? Tanto que os nossos bichos aqui, a gente utiliza assim, né? Lógico, né? Aproveita também, né? Um pouco da situação, né? Mas tanto que os nossos bichos aqui, né? Quando tem qualquer situação, a gente também recorre a você, né? E obrigada aí por ser essa profissional incrível, por aturar meu irmão lá na clínica, né? Anestesiando lá para você. E sucesso aí na tua jornada, Ana. Eu que agradeço o carinho aí, a oportunidade de poder conversar com o pessoal a respeito de assuntos tão bacana. Ao nosso querido anestesista maravilhoso pela oportunidade também. Valeu, muito obrigado. E é isso, gente. E é isso. Eu espero que você tenha gostado aqui do nosso episódio. Cola aqui no podcast Patinhas em Foco. Esse aqui é o primeiro episódio de mais 3 que vai vir aí, né, com tutores falando
sobre FIF, FIV, FeLV, né, na visão do tutor, né, como que foi tratar, né, e ter essas doenças, né, com os seus bichinhos, e gruda aqui com a gente. Conta para todo mundo desse canal, para você que tem pet, para você que não tem, fica ligado aqui com a gente. Muito, muito, muito obrigada pela tua audiência, e é isso, para você, ó, um super beijo, um lambeijo, um pato abraço, e até o nosso próximo episódio. Tô com você daqui a pouco, hein? Até mais, gente. Tchau, tchau. E eu preciso agradecer por você que está sempre acompanhando a gente. Espalha que tem esse canal, o Petcast Patins em Foco, do canal de informação, e tudo que é feito aqui é produzido com muito carinho, muito amor, muita dedicação. E é isso que a gente vai continuar levando para vocês.